Oi, pessoal, me chamo Ana Júlia, sou aluna do segundo ano B e hoje eu vou explicar para vocês sobre citologia. Citologia nada mais é que o estudo da célula, ou seja, é tudo aquilo que é vivo, seja plantas, animais, bactérias, enfim. Para começar o nosso estudo, vamos começar sobre os tipos de célula. A célula eucarionte e a célula procarionte. Suas principais diferenças são que a estrutura da célula eucarionte é bem complexa, contendo bem mais organelas membranosas. Por exemplo, mitocôndria, ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso e assim sucessivamente. Já a procarionte não vai haver organela membranosa. Sua única exceção é o ribossomo, que vai ter. Outro ponto importante é o núcleo. Na célula eucarionte há núcleo. Na célula procarionte não há núcleo. No núcleo fica o material genético, o DNA. E onde é que está esse material genético na célula procarionte? Está no citoplasma, que é essa parte aqui de azul. Citoplasma aqui na eucarionte, essa parte rosa, que é o fluido que fica dentro da célula. Passando mais adiante, vamos estudar sobre as organelas. As organelas são estruturas especializadas que ficam dentro do citoplasma e elas desempenham funções específicas, ou seja, são como se fossem mini órgãos da célula. Cada um tem sua função, quando junta formam um todo. Começando pela mitocôndria. A mitocôndria tem a respiração celular, é a sua principal função. Ela vai produzir ATP. Já o ribossomo é a síntese de proteína, vai produzir proteínas. Na mitocôndria, vai produzir o ATP, que é a energia, a partir da quebra da glicose e o uso de oxigênio. Já no ribossomo, vai produzir proteínas a partir da tradução do RNA mensageiro. Os lisossomos são responsáveis pela digestão celular. Eles possuem enzimas digestivas que quebram as partículas, organelas velhas ou patógenos. Ou seja, já é diferente, porque aqui eles vão ter a enzima específica para fazer esse processo de digestão. Já o retículo endoplasmático rugoso, ele é responsável pela síntese de proteínas, que futuramente essas proteínas serão exportadas para a membrana. Já o retículo endoplasmático liso, ela faz a síntese de proteínas, de lipídios, ácido graxos, esteroides e fosfolipídios. E também tem a detox celular, que é a quebra de substâncias tóxicas e armazenamento de cálcio. Passando para o complexo de Golgi, tem a função de secreção celular. Tem 4 etapas dentro desse processo de secreção celular, que é receber, modificar, empacotar e enviar. Como é que funciona? O complexo de Golgi é uma organela formada por sacos, que recebem substâncias produzidas no retículo endoplasmático e modifica, organiza e envia para onde elas precisam ir. A primeira etapa é receber. As vesículas vindas do retículo endoplasmático vão trazer as proteínas e lipídios. Segundo passo é modificar. Dentro do Golgi, as moléculas podem ganhar carboidrato, que aí vai formar glicoproteínas e glicolipídios, ou podem sofrer alterações químicas. A terceira etapa é o empacotamento. O Golgi vai colocar as moléculas em vesículas e a última etapa é enviar. As vesículas podem ser levadas para fora da célula, vai ser a secreção, a exocitose, ou para outras organelas, por exemplo, para o lisossomo ou para a membrana plasmática. Passando mais adiante, tem os peroxissomos. Sua função é a desintoxicação celular. Vai quebrar as substâncias tóxicas e vai oxidar os ácidos graxos. Já os cloroplastos, sua principal função é a fotossíntese, que é a organela responsável pela fotossíntese, que é o cloroplasto. Vai captar a luz solar e vai transformar em energia química. Lembrando, esse tipo de organela
em célula animal. Os vacúolos, eles vão armazenar substâncias na célula, ou seja, vão armazenar águas, sais minerais, açúcares, pigmentos e até substância de defesa. Esse tipo de organela está presente em células vegetais. Já os centríolos, eles participam da divisão celular e formando os cílios e flagelos, que é formado por microtúbulos. O flagelo é uma parte do... Vou voltar aqui para vocês verem. Da célula procarionte, essa parte bem aqui, ó, que ela vai promover a locomoção da célula. Passando mais adiante, vamos estudar sobre o transporte de substância. E aqui deve ter toda a atenção do mundo, porque é o assunto que despenca no Enem. Tipo assim, se você entender aqui, vai lhe ajudar muito na prova, na resolução das questões. Vamos começar. O transporte de substâncias. A membrana plasmática, ela é semipermeável, ou seja, uma das funções da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva. É pela membrana que vai selecionar o que vai entrar e vai sair, e o que vai sair. Porém, não é tudo que pode entrar dentro da célula pela membrana plasmática. Por isso que há a permeabilidade seletiva, que é lá que vai selecionar tudo que pode entrar e tudo que não pode. Existem dois tipos de transporte de substância: o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo é sem o gasto de energia. Já o transporte ativo é com ATP, com o gasto de energia. Mas como é que funciona isso? A difusão simples, ela é um tipo de difusão que ocorre a passagem de moléculas diretamente pela bicamada lipídica da membrana plasmática. Ou seja, as moléculas vão do local mais concentrado para o local menos concentrado. Isso se chama a favor do gradiente de concentração. Isso é o transporte passivo. Uma etapa do transporte passivo, que é a difusão simples. A difusão facilitada, que é a passagem de moléculas que não conseguem atravessar sozinha. Mas mesmo assim, vai ser um tipo de transporte passivo, pois não vai gastar energia. Como é que vai funcionar? Precisa-se de proteínas específicas na membrana, proteínas que sejam transportadoras ou canais, e ainda é passivo, não gasta energia. Um exemplo é a glicose, que usa a difusão facilitada, que usa as proteínas chamadas permíases. Nesse processo também há a osmose, que é super importante. A osmose é a difusão da água através de uma membrana semipermeável. Como é que isso ocorre? A água vai se mover do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, em soluto. Conceitos importantes que vocês devem saber sobre a osmose: meio hipotônico, hipertônico e isotônico. Hipotônico é o meio no qual vai ter a concentração de solutos menor do lado de fora da célula. Já o meio hipertônico, a concentração de solutos vai ser maior do lado de fora. Já o meio isotônico,
é quando tem igual dentro e fora da célula. Já o transporte ativo é aquele que gasta energia, ou seja, vai ser contra o gradiente de concentração. Passando mais adiante, vamos para osmose em células. A osmose em célula animal é aquilo que eu expliquei anteriormente. Vai ser pelo meio hipotônico. Vai entrar água, a célula vai inchar e pode até estourar. Lembrando, meio hipotônico é aquele que tem a concentração de solutos menor do lado de fora. E na célula animal também pode ocorrer pelo meio hipertônico, que vai sair a água de dentro e a célula vai murchar. Vai ocorrer a osmose, que é a desidratação celular. Um exemplo disso é quando se coloca sal para conservar alimentos. Vai adicionar o sal, vai ter mais soluto do lado de fora e vai precisar de água para dissolver esse sal. Essa água vai sair do interior da célula e vai provocar a desidratação celular, que é a osmose. Na célula vegetal, é do meio hipotônico que ocorre a turgescência, que a parede vai impedir que estoure. Na célula animal, a célula pode estourar. Na vegetal, o meio hipotônico vai impedir que a célula estoure, pela turgescência. Na célula vegetal também ocorre pelo meio hipertônico, que é a plasmose. A membrana vai se afastar da parede. Passando para a parte de divisão celular, temos duas etapas, duas fases, mitose e a meiose. A divisão celular nada mais é que o processo pelo qual uma célula se divide para formar duas células filhas. A mitose, que ela não vai ocorrer em células somáticas, em células não sexuais, e seu objetivo é formar duas células filhas geneticamente idênticas à célula mãe. Aqui está o processo de mitose, bem representado, e aqui a meiose. A meiose ocorre em células germinativas, como exemplo, em óvulos e espermatozoides. Seu objetivo é formar gametas com metade do número de cromossomos. Um exemplo, vai vir metade da mãe e metade do pai. Assim, não vai formar um ser exatamente idêntico como a mãe, como na mitose. Na mitose, tem que ser, quando for formada a célula virá igual à célula mãe. Aqui não, pois metade do material vai vir da mãe e metade do pai. E foi isso a nossa aula sobre citologia. Espero que tenham gostado e assistam os próximos vídeos. Tchau!